Graça e paz, vamos entrar, aqueles que ainda estão pelo corredor. Eu quero te convidar a que você faça essa canção da sua primeira oração nessa noite. Que seja em pé, que seja sentado, que seja de joelhos, que você possa declarar: Senhor, eis-me aqui. Semana passada o irmão Erismar trouxe sobre isso. Quando a gente declara eis-me aqui, o Senhor olha para nós de uma maneira poderosa, de uma maneira transformadora. Então comece esse culto dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, fale com as nossas vidas nessa noite. Trate os nossos corações nessa noite. Mas que não esqueçamos do que viemos fazer aqui, que é te entregar o nosso louvor e a nossa adoração, Deus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, meu amor me envolve, atrai-me
cabeça. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Glória a Deus, graças e paz, igreja. Compartilhar alguns textos do livro de Salmos. O Senhor está falando muito comigo nesta questão. No Salmos 34, versículo 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvas o de espírito abatido. No Salmos 9, versículo 9: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmos 10, 17: tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Salmos 18, 28: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz minhas trevas. Amém? Livro de Salmos, o rei Davi, ele tem muitas fases da vida dele e ele relata e compartilha conosco essas fases da vida dele. E nós não somos diferentes na vida cristã. Nós temos muitas fases, muitas lutas e muitas adversidades. Ontem eu vi um post de uma amiga minha dizendo que a mãe dela tinha falecido. E eu mandei os meus pêsames e me coloquei à disposição, porque eu passei isso há 2 anos atrás. E é algo que é fato que iremos passar. E ontem fui pegar a chave lá com o irmão Erismar, indo ao encontro dele, na casa dele. A rua estava interditada porque houve um acidente e ali o motoqueiro faleceu. E hoje a minha pergunta é: como está a sua vida? Você crê que realmente nós temos um Deus, que Ele ouve o nosso clamor, que Ele está atento às nossas necessidades e Ele sabe exatamente das nossas aflições? Mas, meus irmãos, nós precisamos estar preparados, porque, como diz a palavra, pode chegar o dia mau e precisamos estar preparados. Precisamos estar com a nossa alma ancorada, como o salmista diz, ancorada no Senhor. Nós precisamos depositar no nosso Deus toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Porque de verdade, se não fosse o Senhor, nós nem levantaríamos das nossas camas. Se não fosse a força diária que o Senhor deposita em nossas vidas, nós não iríamos conseguir nada. Que hoje possamos refletir. Como está a nossa vida diante do Senhor hoje? Estamos preparados para o dia mau? Estamos preparados para, talvez, o Senhor nos chamar? Pode ser o nosso momento. Precisamos estar preparados. Precisamos confiar que Ele tem promessas de vida eterna para cada um de nós. Precisamos crer nesta verdade que lemos diariamente ou deveríamos ler diariamente na palavra dele. Amém? Que possamos estar firmados no Senhor. Que este é o dia que o Senhor fez. Que no dia de hoje você possa crer que no dia de hoje Ele está aqui. Servimos a um Deus real. Que no dia de hoje Ele deseja derramar cura e libertação sobre as nossas vidas. No dia de hoje Ele está aqui. E Ele deseja tocar sobre cada um de nós. Ele deseja derramar mais do amor dEle sobre as nossas vidas. Amém? Permita-se hoje amar o seu irmão. Permita-se hoje perdoar o seu irmão. Permita-se deixar ser perdoado ou pedir perdão a alguém.
é hoje. O Senhor, Ele deseja que possamos viver o dia hoje, porque talvez amanhã pode ser tarde. Ele deseja que possamos buscar nele a nossa força hoje, porque Ele deseja fazer algo novo hoje em nossas vidas, amém? Senhor Deus, amado Pai, que em nome do Senhor Jesus, hoje, este dia que o Senhor fez para cada um de nós, que estamos aqui, buscando e entregando nosso culto ao Senhor, Deus, que possamos crer, Pai, nas Tuas promessas sobre as nossas vidas, promessas de vida, vida eterna, promessas de paz, de cura, Senhor. Ó Deus, depositamos toda a nossa esperança em Ti, Senhor. Venha, Pai, sobre as nossas vidas, que possamos derramar o que temos recebido do Senhor, Pai. Que possamos transbordar, Pai, sobre o que temos aprendido do Senhor, Deus. Que em nome do Senhor Jesus, no dia de hoje, nós venhamos a receber. Possamos estar com o coração aberto, Pai, e agradecidos pelo dia que o Senhor fez para nós. Que possamos estar agradecidos e alegres, Pai, porque o Senhor está aqui conosco hoje. Porque o Senhor tem nos dado vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor. Glória a Deus por isso, Jesus. Obrigada porque estamos aqui entre irmãos, em comunidade, como corpo do Senhor, louvando e adorando o Teu santo nome, Santo Deus. Obrigada, Jesus, por cada um, Senhor. Venha, Senhor, fortalecer. Santo Espírito de Deus, Tu tens fácil, livre acesso sobre as nossas vidas neste dia, nesta noite, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos levantar para possamos adorar ao Senhor e declarar que esta é a hora da adoração, amém? Não escutei, amém? Vocês estão tão assim, então a gente vai fazer diferente, ó. Eu não posso bater palma, então você me ajuda aí. Só que eu também não vou cantar, quem vai cantar vai ser vocês, hein? Aí eu quero só escutar o volume da sua adoração, amém? Então vai. Vem. Essa é a hora da dor. Só ele, quero ouvir, vai. Vem. Acho que dá pra ser um pouquinho melhor, vai. Vem. Tá lindo, tá lindo. Vem o quê? Vem. Toda língua Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. O
dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem para adorar, vem para adorar, vem, vem. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E nós o adoramos. Ele é o nosso Deus provedor. O Deus que não deixa que nada falte sobre as nossas vidas. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, enquanto nós aprendemos a colocar a nossa confiança no Senhor, Ele faz coisas tão grandes, que, como disse Erismar hoje no EBD, depois a gente fala assim, meu Deus, mas Deus me deu isso, mas você não estava orando por isso? Ele é o seu Deus provedor, Ele é o seu Deus que cumpre as promessas sobre as nossas vidas. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo,
em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha falta e a minha força se esgota, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha falta e a minha força se esgota, Deus proverá, Deus proverá. Deus meu cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha falta e a minha força se esgota, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. E Ele proverá porque Ele é fiel às nossas vidas. Não porque nós somos fiel a Ele, mas porque Ele é fiel a nós. Nós não somos merecedores, muitas vezes, de tudo aquilo que Ele provê para nós. Mas diante da misericórdia dEle, diante da fidelidade dEle, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo fiel às nossas vidas. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes desciar em mim, um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é. Pois tu és fiel, Senhor,
fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode declarar o que o Senhor tem sido fiel para a sua vida nessa noite? Você pode dizer: Senhor, tu és fiel naquilo onde muitas vezes o outro não vê. E não é para o outro ver, é para você ver a fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A fidelidade do Senhor é tremenda. É tremenda. Esse ano foi um ano assim, conturbado na minha vida. E Deus fez maravilhas, maravilhas. Porque olha, no início do ano eu tinha comprado uma passagem eu tinha comprado uma estadia de uma semana no meio do ano para ir para Fortaleza. E aí eu comprei, e aí um mês depois eu falei: eu não vou conseguir comprar passagem, eu já estava pagando o negócio, falei: não vou conseguir comprar passagem, não vou conseguir comprar passagem. E aí eu cancelei o negócio, perdi dinheiro, enfim. E aí eu fiquei muito brava, porque eu falei: meu Deus, eu tinha feito. E aí no meio dessa confusão toda, aconteceu do Pietro ter ficado doente, né, como os irmãos sabem. Mas Deus já sabia o que estava acontecendo. Deus já tinha planejado e Deus já tinha separado a médica que tinha feito, que tinha mostrado para mim, sem precisar, sem ela ter
necessidade de fazer o exame, ela fez o exame. Deus já tinha separado aquela médica. Meu filho podia ter morrido de uma hora para outra. Deus separou aquela médica. Depois ele fez a primeira cirurgia e não deu certo. Depois ele fez a segunda cirurgia e não deu certo. E eu já estava, sabe, sem saber o que fazer, porque eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque o Senhor colocou ele no melhor hospital, que é naquele Dante Pazzanelli, que é só coisas de coração, e não está dando certo essa cirurgia, e eu não sei o que está acontecendo. E aí depois veio a terceira cirurgia, e Deus é fiel, irmãos, porque deu certo a cirurgia, ele já voltou a jogar bola, já faz 15 dias que esse menino já voltou a jogar bola, e Deus é fiel. E Deus é fiel, porque tudo isso que aconteceu na minha vida esse ano, e Deus foi fiel, mesmo eu não sendo fiel muitas vezes, mesmo eu sabe, duvidando das coisas, e mesmo eu questionando por quê, e Deus colocou aquela médica na minha vida, e Deus colocou os médicos daquele hospital, e ele foi tratado pelo chefe daquele hospital, e tudo deu certo, porque mesmo eu não sendo fiel, Deus foi fiel na minha vida. Deus foi fiel, e Deus guardou a minha família esse ano de tantas coisas que aconteceu, e eu achei que nada ia dar certo, e os planos de Deus foram feitos na minha vida, na vida da minha família esse ano, e eu sei que foram planos de Deus, porque Deus é fiel. E acredite, meu irmão, que Deus é fiel na sua vida também, e creia nisso, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. É sobre isso. É sobre um Deus fiel. É sobre o que eu falei, colocar nossa esperança sobre um Deus que Ele não falha e Ele continua sendo fiel em nossas vidas. Esse é o momento de dizimarmos e ofertarmos. Eu até pensei em chamar alguém para dar um testemunho. Tânia já deu testemunho dela, né? Muitas vezes não é sobre valores, não é sobre dinheiro, mas é sobre o cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. É sobre o que Ele devolve para nós. Não muitas vezes em retorno financeiro, mas em retorno em saúde, em provisão, como foi cantado aqui. E 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Que possamos ter esse coração grato a esse Deus que nos dá tanto, e que possamos ter agora essa oportunidade de devolver um pouco daquilo que o Senhor tem depositado e tem dado provisão sobre as nossas vidas. Pode até ter um momento de dificuldade, mas certamente, se mantermos fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, o Senhor, Ele permanecerá fiel. E o Senhor fará infinitamente mais do que iremos depositar aqui, porque Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que faz uma porta abrir onde está a porta fechada. E eu quero agradecer a Deus. Falei, se ninguém dá o testemunho, eu vou dar, né? Então eu já tinha preparado, né? Essa semana a gente fez a mudança na segunda-feira. Eu até pedi oração. Falei na quarta-feira, eu falei, irmãs, ora por mim, porque eu não tenho dinheiro para ficar comprando coisas. Então que Deus preserve minhas coisas na mudança, que nada se quebre, que tudo chegue aqui bem, né? E deu tudo certo. Os meninos trabalhou muito, mas Deus trouxe tudo em perfeita ordem. E como eu falei, o Senhor, Ele faz às vezes infinitamente mais do que pensamos. Quando a gente estava saindo da nossa casa lá no Jaraguá, uma moça veio nos procurar com interesse de alugar. Então Deus, Ele prepara quando a gente nem imagina. Então Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo e determinado de todas as coisas que vai acontecer em nossas vidas. Ainda não sabemos se vamos alugar, se vamos vender, se o Mateus vai morar por algum tempo. Deus vai preparar todas as coisas, como Ele já tem preparado, como Ele já tem provido sobre a minha vida, sobre a nossa casa. E nós só temos a agradecer a esse Deus que nos dá tanto, nos dá saúde, nos prospera, nos dá provisão, nos dá amor gratuitamente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus,
Nós agradecemos a Deus por cada provisão que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigada pelos meus irmãos. Pai, que se há alguém necessitado, que o Senhor possa nos mostrar, ou que essa pessoa possa nos procurar. Deus, porque nós somos irmãos e comunidade, e precisamos ter esse olhar de cuidado uns com os outros. Senhor, que em nome de Jesus não venha faltar a provisão nos nossos celeiros, Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar sendo fiel a nós. Pai, que possamos também dar ao Senhor, devolver ao Senhor com alegria no coração. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar os dízimos e as ofertas da tua casa. Abençoe, Senhor Deus, nossos tesoureiros. Dá sabedoria para que seja, Senhor Deus, investido no que precisa ser investido. Pagar as contas que precisa ser pagas, Senhor. Agradeço a Deus pelos nossos tesoureiros que têm sido bênção em nossa igreja, Senhor. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar, como o Senhor já tem feito, Pai. Obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Durante essa canção, fique à vontade para dizimar e ofertar, amém? Mas eu vou pegar o gancho da Claudinha rapidinho. No último domingo, antes de subir para começar o culto, eu deixei o envelope de dízimo dentro da Bíblia da Manu, o dela, e falei para ela assim: na hora dos dízimos, você vai lá e coloca. No carro, ela virou para mim, para o Felipe, e falou assim: por que você deixou um envelope lá para a gente? E aí nós fomos conversando com ela, por conta disso, por conta daquilo. Tinha tanto, mas por quê? E o Felipe foi explicando para ela, porque você... Ela falou, mas eu não ganho dinheiro. Aí o Felipe para ela, mas você gasta. E aí o Felipe foi falando assim, quanto a gente gastou com você essa semana? Eu acho que a mamãe calculou que gastou com você essa semana. Gente, uma simples conversa daqui até em casa que rendeu, né, Felipe, dela, querendo saber dos dízimos. Foi a semana toda essa criança perguntando, quanto eu gastei hoje para tirar do dízimo? E aí, por que a gente às vezes não, a gente com essa forma agora de fazer Pix, tudo, nós às vezes nos esquecemos dessa prática com os nossos pequenos. Eu falo por mim, né? Às vezes eu realmente deixo o envelope lá para ela e só falo para ela dar e pronto. E domingo houve essa curiosidade dela. Porque estava no meu nome, por que eu tinha que dar aquele valor? Então assim, vamos trazer isso para a gente de volta, né? Essa prática de ensinar os nossos filhos. Foi uma coisa que rendeu para minha casa no último fim de semana. Ela passou a semana falando sobre isso, que tem que tirar a parte do que ela gastou. Então assim, tudo bem, ela está pegando dessa forma, mas eu sei que desse jeito ela vai entender que tudo que ela ganhar, ela tem que entregar a parte do Senhor. Sobrou até para o Felipe, que ela falou para o Felipe, se o meu foi tanto, quanto foi o seu, né? Mas não importa. Então, o que importa é que os nossos filhos precisam entender que nada é nosso. Tudo que a gente tem vem de Deus. E se a gente devolve, é simplesmente aquilo que Ele já nos deu. E às vezes explicar é tão difícil, mas é tão simples na prática. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens vêm? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te As crianças, por favor, venham aqui na frente. Já ficam aqui já na expectativa, né? E a gente continua o desafio, hein? Quem tá aí ligado no desafio? Hã? Então, vamos lá. Quem foi a criança que vai falar o versículo hoje? Nossa, Gustavo. Tá bom. Estreja um alegre em qualquer momento. Ora em todo tempo. Dê graça ao Deus. Não importa a situação. Primeira aos Tessalonicenses 5:3. 16 e 17. Amém. Vamos lá. Ó, esse é seu, Tia Fê. Os dois é dele? Ah, vai. Teve uma ajudinha aí, né? Parabéns, Gu. Lindos. Que possamos ter essa prática em casa também, né? Falarmos os versículos para os nossos pequenos. Ele leu 1 Tessalonicenses. Gente, difícil a palavra, né? Mas que possamos ter essa rotina com eles, ler a Bíblia, para aqueles que não sabem ler ainda. Olha os pequenininhos aqui, amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esses pequenos que estão aqui na tua casa, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar a cada um. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, possa plantar uma nova semente no dia de hoje, Pai, através da palavra, da aula, da vida das professoras, Senhor. Pai, que ela seja um canal de bênção sobre a vida deles, Senhor. Que em nome de Jesus, nós como os pais também venham regar, Senhor, essa semente durante a semana nos nossos lares, Pai. Que em nome de Jesus, essa semente venha frutificar e florescer e dar fruto para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoe o culto deles e o momento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, igreja, amém. Teu, ajuda ela, você está com vontade. Amém. Glória a Deus. Amém. Como vocês estão? Estão bem? Sim? Amém. Melhor do que eu mereço. Eu também estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava lá no Rio de Janeiro hoje. Saí daqui na sexta-feira, voltamos hoje de manhã, né? E o projeto Revolução Radical no Rio foi bênção. Para a glória do Senhor Jesus, muitas vidas impactadas. E o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. E é isso que importa. Vivermos verdadeiramente o reino de Deus, amém? Em uma conversa com a minha esposa, eu estava conversando com ela de lá. E aí eu perguntei para ela ontem como é que foi o dia dela. E aí, como é que foi seu dia?
E ela me falou assim, foi uma bênção. Eu de manhã fui uma comunidade entregar alguns brinquedos, roupas, que nós acabamos adotando. Eu falei, que bênção. E como é que foi para você lá? Ela falou, eu saí de lá com a sensação de que eu poderia fazer mais. E é isso. Sempre nós temos a sensação de que poderíamos fazer mais. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para estar com vidas e fazer mais por vidas. E aí, durante o sábado inteiro, eu fiquei ao lado daquele rapaz lindo, maravilhoso, meu cunhado. E eu tenho caminhado com ele. Eu tenho caminhado com ele porque o Senhor nos chamou para algo especial. E nós devemos caminhar com alguém. Nós devemos, sabe, falar desse Jesus para alguém. E quando eu falo eu tenho caminhado com ele, é nesse sentido de ter um olhar de um pai para um filho. E eu sei, Luiz, que eu sou chato pra caramba. Não é verdade? Mas eu também sei ser muito amoroso. E nós estávamos ali juntos, evangelizando, falando do amor de Deus. E fez uma fila de pessoas para receber uma oração. Ele estava lá comigo. E eu compartilhei aqui. E uma moça falou assim para mim, pastor, você precisa orar pelo meu amigo Diogo Menezes. Ele precisa de oração, ele precisa de ajuda. Pelo amor de Deus, pastor, ajuda ele. Eu falei, sim, nós vamos ajudar ele. E ela disse assim, ele falou que ele vai se matar. Ele falou que a vida dele não tem mais sentido. Eu falei, nós vamos orar por ele. Diogo Menezes, não é isso? Ela disse isso. E quando ela virou as costas, ela viu um rapaz e ela se assustou. E esse rapaz veio a mim e falou assim, eu quero aceitar o Senhor Jesus. Eu falei, amém, que glória, qual é o seu nome? E aí ele me falou, meu nome é Diogo Menezes. E ali nós oramos juntos e ele entregou a vida dele a Jesus. É sobre esse Deus, é sobre isso que nós pregamos, é sobre isso que nós falamos aqui. Quantos outros Diogo Menezes existem em nossas vidas? Talvez dentro das nossas casas, em nossas escolas, faculdades, em nossa comunidade. Na terça-feira nós fomos entregar a marmita. E lá encontramos um rapaz chamado Dionei. E ele falou, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, nós iremos te ajudar. Quarta-feira, culto de oração, às 20 horas você precisa estar lá. A rua é tal, assim. Melhorou, obrigado, hein, mano. A rua é tal, e na quarta-feira, às 20 horas, ele estava aqui. Ele estava aqui. E eu falei para ele, olha, amanhã, quinta-feira, a vaga já está reservada. Falei pro Luiz, 8 horas, hein, mano? 8 horas acordei o Luiz, nós descemos, já estamos morando aqui, nós descemos, e ele estava dormindo na porta da igreja, não foi, Luiz? Ele chegou 6 horas da manhã, para ele não perder o horário, ele dormiu na porta da igreja. Aí nós pegamos a Kombi, levamos ele na Cristolândia, e ele está em Suzano agora. A glória do Senhor Jesus. É sobre isso que nós estamos falando, é sobre esse evangelho que nós pregamos e nós acreditamos. Porque muitas outras vidas precisam de pais e mães. E a minha pergunta para você é, quem pode ser o pai e a mãe dessas pessoas? Porque eu, pastor Fernando, eu não consigo ser o pai e a mãe de todos. Eu já tenho os meus filhos, eu já tenho outras pessoas. A Cláudia não consegue ser pai e mãe de todos. Mas a palavra de Deus nos mostra e nos revela uma pessoa, uma atitude. E por isso que eu amo a palavra de Deus. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês esta noite.
sobre aquilo que Deus quer fazer neste mundo, sobre aquilo que Deus quer fazer nesta terra, sobre aquilo que Deus quer fazer neste lugar. E Ele quer fazer neste lugar, usando a minha vida e usando a sua vida. Palavra de Deus no livro de Juízes, abra sua Bíblia no livro de Juízes, fala de uma juíza, a única. E para que a gente possa falar sobre o livro de Juízes, nós precisamos entender o contexto. Então Deus cria o céu e a terra, e Ele faz Adão e Eva, e Adão e Eva desobedecem a Deus. Digam, desobedece. Então Deus os coloca fora do jardim e diz, a partir de agora você vai trabalhar. A partir de agora, a segunda-feira vai ser de verdade para vocês. Porque antigamente, segunda-feira era um dia comum, como qualquer outro. Hoje é domingo, segunda-feira, eles comiam a fruta da árvore. Mas por causa do pecado, segunda-feira se tornou um dia interessante para alguns de nós, não é verdade? Não é? O que foi, Tânia? Segunda-feira se tornou um dia maravilhoso de trabalho, árduo, cansativo, batalha. E aí, de Adão e Eva vem a sua descendência, até que acontece o que ocorreu em Sodoma e Gomorra. Deus decide trazer o dilúvio, depois levanta Noé, depois de Noé Abraão, Isaac, Jacó se torna Israel. E aí o povo vai caminhando com Deus, até que o povo é levado para o Egito, e lá no Egito eles se tornam escravos. Deus levanta Moisés. Estão comigo? Estão comigo? Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo, abre o Mar Vermelho, o príncipe do Egito. A Disney fez um filme maravilhoso sobre isso. E aí depois Moisés morre. Quando Moisés morre, quem assume a tropa é Josué. E Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Medita na palavra de noite, e você será bem sucedido. E Josué fala, então vai, tá bom. E ele vai. E que povo desobediente. Lá no capítulo 24, Josué não aguenta mais aquele povo. E ele fala, então vocês decidam quem vocês vão adorar. Mas que inferno. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês conhecem a história. É que às vezes a gente vê o quadro bonitinho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece bonita a história. Mas não era tão bonita assim. Josué morre e quem assume? Quem assume? Os juízes. Então não tem quem assume. A partir daquele momento, Deus vai levantando homens para prestar juízo na terra e direcionar o povo de Deus. Alguns juízes, vocês sabem o nome de alguns juízes? Não me decepcione, nós temos visitantes hoje. Alexandre de Moraes, China, não, você está errado. Ele não era um juiz, não daquela época, e não de Deus. Nada contra, eu não quero ser preso, tá bom? Mas alguém sabe o nome de algum juiz? Hã? Sansão. Sansão foi um juiz. Outro. Gideão foi um juiz. Mas só teve uma juíza. Débora. E eu quero hoje falar sobre Débora. E cadê a Débora? Eu quero falar sobre a Débora, sobre essa juíza. Eu quero falar sobre uma história de coragem e fé em meio a uma crise, em meio a pensamentos que não vão dar certo. Parece que está dando errado. Existia uma crise naquela época.
E Deus levanta esta mulher, Débora. E nós podemos ver essa história no livro de Juízes, o capítulo 4 e o capítulo 5 fala sobre esta mulher. A história de Débora, a juíza e profetisa de Israel, é uma história poderosa, é uma fonte de lições sobre fé, sobre coragem, mas principalmente sobre liderança e obediência. Porque obedecer há um custo. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício exige um preço, exige um pagamento. O sacrifício, ele gera uma dívida, porque a desobediência gera dívida. O pecado gera dívida. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E nós já temos o dom gratuito de Deus. Nós já temos a vida. Nós só devemos obedecer. Mas é difícil obedecer. Não é tão simples assim obedecer. Às vezes, eu sou líder e eu dou uma ordem de liderança e é difícil obedecer. Quem está ouvindo, às vezes, se pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Faz você. É difícil obedecer. Mas essa mulher recebe um direcionamento de Deus. E com a sua obediência, coragem e fé, e guiada por Deus, ela transforma a opressão em vitória. E nós podemos fazer isso. E nós temos a possibilidade de fazer isso. A história de Débora é narrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Como eu disse no capítulo 4 e 5. Ela é uma figura proeminente, como a única mulher a ter o título de juíza e de profetisa de Israel. Ela foi usada para despertar a nação. Para falar, desperta, você que está dormindo. Acorda, nós temos um Deus poderoso. Não tem porquê. Não tem porquê. Nós vivemos embaixo de um jugo. Não tem porquê. A gente viver dessa forma. E eu gostaria de começar lendo Juízes capítulo 4, a partir do versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera é um homem, tá? Era o capitão do seu exército, a qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferros e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. O que é interessante aqui é que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Lá na frente, o Senhor vai dar um direcionamento que eu acho muito interessante a Salomão. Está lá em 2 Crônicas 7. Ele vai falar assim, a partir do versículo 14. Talvez você conheça esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra e sararei as suas feridas. Olha o passo que o Senhor nos dá. Esses dias nós estávamos no PGM do Robson e ele trouxe esse texto e foi maravilhoso. O Senhor nos dá um caminho, um direcionamento quando as coisas estiverem ruins. Pare para pensar e analisar que caminho vocês estão trilhando. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência? Porque se o caminho é da desobediência, haverá jugo. Haverá jugo. A gente gosta de ler o versículo 14, porque fala assim, o meu povo. Mas a gente precisava ler a partir do 13. Porque olha o que Deus fala para Salomão. Legal, vocês fizeram um templo, está tudo certo. Vocês podem me adorar neste lugar. Mas no 13 ele fala assim, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país de vocês,
ou sobre o meu povo eu enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O que Deus está falando é, se tiver pecado, eu vou exercer o papel de pai. Se tiver desobediência, eu vou exercer o papel de pai. Aí sim, se houver arrependimento, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é um passo de um processo. Se ele se humilhar, primeiro passo. Porque não tem como você orar pedindo a Deus fazer um milagre sem uma humilhação. Sem que você reconheça, eu não tenho poder. Se eu tiver com dor de cabeça agora, eu conheço o meu corpo. Eu vou tomar 2 dipiranas de 500 gramas e vai ficar maravilhoso. Eu não vou orar. Mas se eu receber um diagnóstico de câncer, o que vai me fazer 2 dipiranas de 500 gramas? Então eu vou analisar a minha vida, eu vou me humilhar a Deus. Eu vou me ajoelhar. Eu vou lançar minha cara no pó. Em desespero, em humilhação. Então o primeiro passo é a humilhação. Depois, se eu me humilhar e chamar o teu nome, clamar pelo teu nome, orar. Depois que eu orar, eu posso orar para outras pessoas. Eu posso orar a outros deuses, sim ou não? Não posso? Posso orar a outros deuses. Mas o terceiro passo é orar ao Deus dos céus. Olha aqui. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Eu preciso buscar a face de Deus. Eu preciso orar ao Deus certo. Porque eu posso orar, mas ao Deus errado. E não adianta só você se humilhar, orar e falar ao Deus certo. Você precisa abandonar os seus maus caminhos. Meu irmão, se você se humilhar, Deus não vai te ouvir. Se você orar, Deus não vai te ouvir. Se você buscar Ele, Ele não vai te ouvir. Mas se você se converter dos seus maus caminhos, Ele vai te ouvir. Porque é uma promessa dEle. Eu ouvirei dos céus. E foi isso que aconteceu com Débora. Ela clamou ao Senhor, ela falou com o Senhor. E o povo de Israel entendeu que estavam na desobediência e clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Ela está vivendo num contexto de opressão. Ela está vivendo num contexto de dúvida. Ela está vivendo num contexto onde nada está definido. E talvez esse seja o contexto da sua vida. Um momento de dúvida, um momento de incerteza, um momento de opressão. Um momento onde você não está conseguindo respirar e sentir a paz de Deus. Jesus falou, eu vou, mas eu deixo a vocês a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou. É essa paz. Um dia, conversando com um professor, ele falou, a Shalom, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. E eu perguntei, qual é a diferença? Ele falou, você já teve um boleto de pagamento? Eu falei, sim, quando eu comprei meu carro. Eu comprei o meu carro em 72 vezes. Não era um boleto, era uma Bíblia. E ele falou, como foi quando você pagou a última parcela? Eu falei, quando eu paguei a última parcela, eu andava rindo na rua. Sabe quando você está andando e tipo... E as pessoas olham e falam, meu, é louco, tem problema. Não, mas eu sei o que é 72 parcelas. Essa é a paz. Esse sentimento de, acabou, eu tenho paz. E é isso que Deus faz por nós. Ele nos dá uma paz. E essa mulher é chamada à batalha. E essa mulher é designada por Deus. Mas ela vem com autoridade. E uma autoridade que vem de uma intimidade com Deus.
Quando nós lemos no versículo 4, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da figueira. Débora era um exemplo de que a eficácia no relacionamento com Deus e na vida cristã está enraizada numa escuta divina. Quando nós paramos para escutar o que Deus quer das nossas vidas. E começamos a fazer aquilo o que Ele quer e não aquilo o que nós fazemos. Ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria. Deus é capaz de resolver disputas. Deus age com integridade, com justiça. Ela, Débora, não falava por si mesma. Ela falava transmitindo a palavra de Deus, transmitindo aquilo que Deus queria. Em um mundo confuso, nós precisamos de líderes, crentes, de oração, que busque o Senhor e que verdadeiramente nos direcione. Porque se nós seguimos o desejo do nosso coração, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, nós poderemos andar mais alguns anos. O povo de Israel estava no deserto, eles estavam há 4 dias de conquistar a terra prometida, mas foram desobedientes, ouviram a voz do seu coração, ao invés de ouvir a voz de Deus. E 4 dias se transformaram em 40 anos. Quantas bênçãos já passaram pelas nossas mãos, e nós nem percebemos, ou nós percebemos e reconhecemos que faltou sabedoria, faltou discernimento. Quando a gente para de ouvir pessoas sábias, conselhos sábios, nós acabamos nos prejudicando. Eu lembro quando eu entrei na IBM, a multinacional americana, eu era uma pessoa que não falava inglês, e não tinha ninguém na IBM que não falava inglês. Todos que trabalharam na IBM falavam inglês. Eu não falava inglês. Sabe o que eles falaram? Que eu era cota. Não, você é cota. Eu falei, não sou cota não, Deus me colocou aqui. E eu lembro que eu fiz um trabalho tão bem feito, que eu fui convidado a ser gerente de treinamento da Apple. Eu fiquei empolgado. Salário mais de 22 mil reais. Falei, chegou o meu momento. Chegou o meu momento. Fala aí que eu sou cota. Chupa essa manga. E ela falou, você vai ficar 3 meses nos Estados Unidos para você receber um banho de loja, para conhecer o produto Apple e ser um gerente de treinamento da Apple aqui no Brasil. Eu falei, mas como eu vou ficar 3 meses lá? Ué. Ficando 3 meses, porque para a IBM todo mundo fala inglês. Eu falei, mas Desirê, eu não falo inglês. Ela, não, você não precisa ter o inglês avançado. Somente o intermediário já está ótimo. Eu falei, mas eu não tenho um intermediário também. Ela, como assim? Como você entrou na IBM sem falar inglês? Eu falei, agora eu falo que eu sou cota. Senão ela me manda embora. E eu falei para ela, falei, não, é porque eu vim por uma empresa, Fast Shop, eu tenho conhecimento da empresa e tal. Ela falou, mas na vida nunca ninguém falou para você falar inglês? Estudar inglês? E eu lembrei da minha mãe. Vai ser alguém na vida. Vai estudar inglês. Eu pago. E eu queria o quê? Jogar futebol. Na época eu troquei o inglês pelo futebol. E ali eu estava colhendo. Vocês estão entendendo? Eu estava colhendo aquilo que eu plantei. O que nós estamos plantando como reino de Deus. Porque um dia Deus falará assim. Deus olhará para nós e falará, louco, hoje eu pedirei a sua alma. E o que é que você tem? O que é que você está fazendo? Quais conselhos você está seguindo?
Diante de um mundo confuso, você é um sinal, você é o sal dessa terra, a luz deste mundo. Para onde você está direcionando as pessoas? Deus está te chamando para ser uma Débora nessa geração. Deus está te chamando para mostrar a esta geração ímpia, desobediente, aonde está o caminho. Porque eu conheço o caminho. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta por onde passam as ovelhas. E você que confia e acredita nesse Deus, com certeza, você conhece essa palavra. Você sabe dessa palavra. Débora direcionou o seu povo. Débora juntou a sua nação. E diante dos desafios que a fé nos impõe, não há possibilidade de haver hesitação humana. Porque diante daquilo que Deus nos direciona, a nossa tendência é hesitar. Alguém gostaria de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? A nossa atitude é hesitar. Alguém gostaria de ter um encontro com Deus esta noite? A nossa atitude é hesitar. Porque nós sabemos que a partir desse momento que nós lançamos a mão do arado, não há possibilidade de voltar atrás. Mas o Senhor Jesus quer que você venha como você está. E Débora chama o seu povo, a partir do versículo 6, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, que nome, né? E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, atrai até ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu darei eles na tua mão. Deus está falando: vem, eu vou entregar na tua mão aquilo que te é por herança. Mas às vezes nós hesitamos, às vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. Então lhe disse Baraque: Débora, se você for comigo, eu irei. Porém, se você não for, eu não irei. Há uma hesitação aqui. Há medo, há temor. Porque o pensamento é: tudo bem, se eu for fazer, como que vai ser a minha vida a partir de agora? Se eu lançar a mão no arado, como que vai ser a minha vida a partir de agora? E Débora disse para Baraque: certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que nós iremos fazer, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Débora falou: tudo bem, você está duvidando daquilo que Deus está mandando nós fazer? Não tem problema, mas a honra não será tua, a honra será de uma mulher. Débora foi com ela, com ele. Em nossa empreitada em relação ao reino de Deus, nós precisamos confiar. Débora convocou um líder militar, Baraque, deu ordem a esse líder, disse: olha, Deus está nos chamando, vai lá, junta os homens e parte para a guerra, porque eu vou dar o exército de Cícera nas suas mãos. Mas Baraque duvidou. A ordem de Deus é suficiente para nós, meus irmãos. A ordem de Deus é o suficiente para que a gente tome uma atitude. A ordem de Deus é suficiente para que a gente lance a mão no arado. A ordem de Deus é suficiente para que a gente viva o extraordinário de Deus. A hesitação nos custa a honra. A hesitação nos custa uma jornada, um legado. Então não hesite. Não hesite quando o Senhor te chamar. Não hesite quando Deus falar com você. Não hesite quando Deus te posicionar. Não hesite. A obediência
ela deve ser total. Porque uma obediência parcial atrasa uma jornada. Baraque teve que esperar Débora chegar, para depois eles partirem. Mas isso custa um preço. A glória sempre pertencerá ao Senhor e os seus agentes improváveis. Porque Débora era uma improvável diante daquilo que Deus queria fazer. Diante de um povo oprimido, vivendo uma opressão, diante de um povo que estava caído, diante de uma crise que tinha se estabelecido em Israel. Deus levanta esta mulher. Mas o desejo de Deus não é levantar Débora como uma profetisa e uma juíza a princípio. No capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer que Deus a levantou como uma mãe para Israel. Uma mãe. Desperta as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Israel não precisava de uma profetisa. Israel não precisava de uma juíza. Israel, naquele momento, precisava de uma mãe. E é muitas vezes isso que nós precisamos. De uma mãe, de um pai espiritual. Talvez esta igreja precisa disso, de uma mãe, de pai. Esta comunidade precisa de mães, de pais, que se levantem e entendam o chamado do Senhor. Um chamado para despertar. Um chamado para ir às nações. Um chamado para fazer aquilo que Deus deseja fazer. Mas não adianta. Você e eu só iremos nos levantar se nós ouvirmos atentamente a voz de Deus. Se nós colocarmos em Deus a nossa vida, mas como uma vida justa, com coragem, com fé. Débora fez isso. Débora se levantou. Uma liderança feminina naquela época, com coragem, para falar do amor de Deus, para falar daquilo que Deus poderia fazer. E Israel viveu 40 anos de paz, através dos conselhos de Débora, a mãe que se levantou naquela localidade. A sua história enfatiza o quanto Deus quer usar uma pessoa, mas não uma pessoa específica, mas uma pessoa improvável. E talvez você seja esse improvável que Deus deseja usar, fazendo o papel de mãe, fazendo o papel de pai nesta comunidade, nesta igreja, na sua casa, na sua família, dando direcionamento e mostrando o caminho. O desejo de Deus é que a gente se levante e que a gente perceba que, sendo esses agentes improváveis, Deus irá manifestar a sua glória. O versículo 14 diz: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E lá na frente, uma mulher derrota Sísera. Juízes 5:24. Bendita seja entre as mulheres Jaal, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas, porque derrotou a Sísera. A profecia de Deus, aquilo que Deus coloca na boca do seu profeta, do seu homem de Deus, da sua mulher de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. Quer você queira ou não, a palavra de Deus se cumpre. Se você andar nos caminhos do Senhor em obediência, a palavra de Deus irá se cumprir em sua vida. E você será próspero. Olha o que ele diz para Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, e você, Josué, será bem sucedido, você será próspero.
O que está faltando para nós, povo de Deus, sermos prósperos no Senhor? Entendermos que fomos chamados para ser pais e mães de uma geração perversa. Ser a voz de Deus, os ouvidos de Deus, para agir com força e coragem. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Nós precisamos apenas ter fé e confiança em Deus. Porque com certeza Ele irá fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. O capítulo 4 narra a história. Narra a história contando como Débora foi chamada por Deus e usada por Deus para vencer um exército. Mas o capítulo 5 tem um cântico de adoração. No versículo 7 vai dizer: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. O versículo 20 vai dizer: desde os céus pelejaram por nós até as estrelas, desde o lugar dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Veio uma chuva do céu contra Cícera. O ribeiro de Quizon os atrasou, aquele antigo ribeiro, uma poça de água. O ribeiro de Quizon os arrastaram. Ó, a minha alma exulta ao Deus e a sua força. Deus usou um ribeiro para derrotar um exército. Quando a gente olha a história do povo saindo do Egito, nós vamos perceber que Deus usou o mar. Uma coisa é usar o mar. O mar, ele tem a sua força, mas um ribeiro. Deus pega uma mulher, Deus pega um ribeiro, coisas improváveis, e transforma em coisas prováveis. Porque Ele sempre vai demonstrar o seu poder. E diante de Deus, hoje, quando você se olha como uma pessoa provável, ou como um improvável, uma improvável. Como você se vê diante de Deus? Débora, a palavra Débora significa uma abelha. Abelha. O que uma abelha faz sozinha? O que uma abelha faz sozinha, gente? Talvez com seu zumbido incomode. Talvez a sua picada pode incomodar. Uma abelha sozinha não faz nada. Nenhuma colmeia, uma abelha sozinha é capaz de fazer. Mas um enxame de abelhas. O que é capaz de fazer um enxame de abelhas? Uma produção de mel, uma colmeia, é capaz de assustar pessoas. Você sozinho, eu sozinho, nós não seremos capazes de fazer nada. Mas quando nós estamos juntos, nós somos capazes de fazer muitas coisas. E é isso que Deus deseja fazer entre nós. É dessa forma que Deus deseja atuar em nós. Deus levantou aqui uma mulher, não é uma guerreira, não era uma profeta, era uma abelha. Mas uma abelha poderosa, capaz de unir um exército. O chamado de Deus para nós, para que a gente possa ter um encontro com o noivo. É para que a gente possa pregar o evangelho com ousadia e poder, convidando pessoas a participar deste casamento. Tem uma palavra que não sai da minha cabeça. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25. Versículo 1. Porque Deus quer levantar Déboras neste lugar. Mas não tem como Deus levantar Déboras neste lugar se você não tiver com a sua vasilha cheia. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que pegando as suas lamparinas, saíram e encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Débora vai falar: desperta, povo de Israel. Talvez a gente olhe para a situação em que nós estamos vivendo e nós acreditamos que o noivo está demorando. Começa a nos dar sono e às vezes nós adormecemos. Mas o chamado de Deus para nós é para que a gente possa não somente ter a lamparina, mas a vasilha com óleo. Aqui se levantaram 10 noivas, 5 sensatas e 5 insensatas. As sensatas, além de ter a lamparina, estavam com o óleo, mas as insensatas só tinham a lamparina. E a minha pergunta para você esta noite, Déboras, você tem a lamparina? E quando você olha para a sua vida, a sua vasilha está cheia de azeite. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, quero orar com você. Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, e como nós estamos vivendo, às vezes eu penso sobre o que é o reino de Deus, e o que nós somos no reino de Deus. E a minha percepção é que às vezes nós vivemos uma vida religiosa. Às vezes a gente só segue um fluxo. A gente não para analisar quem nós somos em Deus e o que é necessário para que a gente possa ter uma vida em Deus. Tem uma música que há muito tempo falou ao meu coração. Essa música do Juliano Som. Um dia nós teremos um encontro com Deus. Um dia nós teremos um encontro com o noivo. E vai valer a pena. Sempre vale a pena estar com Deus. Mas às vezes nós olhamos para dentro de nós e nós nos achamos cheios de Deus. Mas quando nós olhamos para as nossas mãos, não há frutos. Não há, sabe, aquilo que Deus deseja de nós. A esperança que Ele colocou em nós. A palavra de Deus vai falar: desperta tu que dormes, porque não dá mais para dormir, não dá mais para viver em uma sonolência, não dá mais para adormecer. E o desejo de Deus não é levantar uma abelha nesse lugar, mas o desejo de Deus é levantar um enxame. Homens e mulheres que estão dispostos a dar a sua vida por amor a Cristo. E talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho nem a lamparina. Eu preciso de uma lamparina. Porque a palavra de Deus vai dizer que à meia-noite uma voz bradou: o noivo chegou. E as noivas se levantaram. As imprudentes pediram para a prudente: me empresta um pouco de óleo. E as noivas prudentes falaram: não, porque se nós emprestarmos o nosso óleo, vai faltar para nós. Vá comprar. E elas saíram para comprar. As noivas prudentes chegaram e entraram no casamento. Mas as imprudentes chegaram depois. Quando elas bateram a porta, o noivo disse: eu não os conheço. O que nós iremos ouvir de Deus? Porque Deus nos chamou para levantar um exército. Deus te chamou para levantar um exército. E nesta noite, Deus deseja levantar um exército. Um enxame de abelhas. Um enxame de Déboras. Que estão dispostos a viver com coragem, fé e obediência ao Senhor Jesus.
E talvez, se a sua fala é: pastor, eu tenho tido uma vida difícil, eu estou passando por dificuldades, eu tenho a lamparina, mas eu não tenho óleo. Levanta sua mão nesse momento, eu quero orar por você. Se você está falando: pastor, eu não tenho nem óleo, eu não tenho nem lamparina, levanta sua mão, eu quero orar por você. Se você está falando: pastor, eu quero ser uma Débora, eu quero ser um agente de Deus, eu quero ser este agente poderoso de Deus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Se você está dizendo: pastor, eu tenho uma vida medíocre em Deus, eu venho aqui na igreja, mas eu preciso mudar a minha vida, levanta a sua mão. Se você está dizendo: eu quero libertação, cura, restauração, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mantenha a sua mão levantada, eu quero ver você, eu quero orar por você. Porque a partir de hoje, Deus irá fazer mudanças em suas vidas. Se você está falando: pastor, eu entrei aqui de uma forma, mas eu quero sair daqui de outra forma, saia do seu lugar, vem aqui à frente, você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, não tenha vergonha. Eu quero orar aqui com você, ajoelhado diante do Senhor. Se ajoelhe, se proste aqui, porque aqui é o lugar, o ambiente de adoração. Muitas pessoas levantaram a mão, não fique com vergonha, saia do seu lugar agora, se proste diante do Senhor, porque a partir de hoje, Deus irá fazer uma mudança em sua vida. Deus irá fazer uma mudança na sua casa. Deus irá fazer uma mudança na sua família. Saia do seu lugar, não fique no seu lugar. A partir de hoje, Deus irá te levantar para ser um guerreiro, uma guerreira do Senhor, para ser pai, para ser mãe, para mudar uma geração. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Tem pessoas que não saíram do seu lugar. Então eu entendo, meu irmão, minha irmã, que você está pleno, que você está completo, e glória a Deus por isso. Agora eu gostaria que você que está em pé, que está pleno, completo, saísse do seu lugar, abraçasse a um irmão aqui e orasse por ele. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e orasse por um irmão que está aqui. Que você colocasse a sua mão, porque se você está aí, você está dizendo: eu tenho a unção, eu tenho o poder de Deus. Então não fique no seu lugar, saia do seu lugar e venha orar por alguém aqui. Ore com ousadia, com poder, porque Deus te levantou para ser sal da terra, luz do mundo. Deus te deu ousadia, poder, use a ousadia que Deus te deu. E ore por alguém que está aqui ajoelhado. Coloque a tua mão. Tem uma pessoa aqui precisando de oração. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser vaso de bênção. Tem uma pessoa aqui que precisa de oração. Alguém poderia vir aqui orar por ela? Elismar, ora aqui por ela. Feche os seus olhos. Esse é um momento de Deus. É um momento que Deus está tratando pessoas. É um momento em que Deus está tratando vidas, curando corações, feridas, mágoas profundas. Existe um Deus poderoso, um Deus de cura, um Deus que ministra as nossas vidas com ousadia e poder. Visita, Deus, as pessoas que estão ajoelhadas aqui diante do Senhor. Elas estão se humilhando, Pai. Elas estão prostradas diante de Ti. Elas estão dizendo: eu preciso do Senhor, Pai. Elas estão orando. Elas estão buscando a Sua face. Elas estão deixando para trás os maus caminhos. Visita os seus corações e derrama cura sobre aqueles que necessitam de cura. Cura física, cura espiritual, cura emocional. Tira a ansiedade, depressão, Pai. É o que nós pedimos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Visita, toca poderosamente, Pai. Que em nome de Jesus, o poder do Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração. Dê esperança, derrama esperança. Laços eternos familiares, é o que nós pedimos a Ti.
porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos, Pai. Aqueles que necessitam de transformação, Pai, transforme os seus corações, mude as suas vidas. Aqui é uma igreja, aqui é um lugar de oração, é um lugar de cura, é um lugar de mudança. Aqui é um lugar onde sim, nós nos prostramos diante do Senhor, buscamos a sua face, nos derramamos, sabendo que o Senhor pode fazer, Deus. Pelas nossas forças nós não podemos mais, mas o Senhor pode, Pai. Liberta pessoas do vício, do álcool, da prostituição, da pornografia, das drogas, em nome de Jesus. Aviva o teu povo, Deus, aviva o teu povo, e nos dê, Senhor, a paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que nos dá vida, e vida em abundância. É o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém, amém. Se levante do seu lugar, dê um abraço nessa pessoa que está aí, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo poder, e é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que continua fazendo. Porque eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, vai valer a pena, vai valer a pena. Senhor, valeu a pena. Se você sabe, cante esta canção. Valeu a pena, valeu a pena o teu sangue, valeu a pena a tua vida, valeu a pena o teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom, e as tuas misericórdias, elas duram para sempre. O desejo de Deus é que nós tenhamos cura, restauração, e que nós possamos ser Déboras nessa geração. O Senhor está te levantando, meu irmão, minha irmã, para que através da sua vida, muitas outras vidas o conheçam, muitas outras vidas vivam essa plenitude de vida que você tem. Amém? Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Você pode se assentar. Eu gostaria de chamar a Milena para dar os avisos. Tem um vídeo? Então tá bom. Acho que eles tiveram um probleminha lá, enquanto isso a gente fala aqui, tá bom? Próximo domingo, domingo de ceia, primeiro domingo, deixa aí anotado na sua agenda, não se esqueça disso. Todo primeiro domingo nós temos ceia do Senhor, tá bom? Lembrando também que às 17 horas a gente tem a nossa EBD, e aqueles que ainda não são membros da igreja e querem fazer parte, próximo domingo às 17 horas. E aí agora vocês ficam aí com o vídeo, vamos lá? Nada não, mas se prepara. Se prepara pra quê? Vem aí, uma coisa muito forte. Mas o que vem aí? Não posso dizer mais nada. Me fala! Oi, gente! Diretamente da Festa das Crianças, estamos aqui para poder dar os avisos para vocês.
Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos Jiu-Jitsu para adultos. Quarta-feiras, às 20 horas, a gente tem o nosso culto de oração na Igreja Batista do Bom Retiro. Nas quintas-feiras, temos PGM no lar. Se você não sabe qual é o perto de sua casa, procure o nosso Instagram para ter mais informações. De sexta-feira, às 19h30, a gente tem o Jiu-Jitsu para os adultos também. E aos sábados, 9h30, a gente tem o Jiu-Jitsu para as crianças, 12h30, balé para as meninas. E no domingo, às 17 horas, temos a EBD. E às 6h30, a gente tem o culto normal. E 5 a 7 de dezembro, a gente tem o Metacamp. E para mais informações, procure o Matheus ou a Raíssa para fazer a sua inscrição. Amei, colocaram até um Y no meu nome, deu uma estilizada. Obrigada, gente. Então, como foi falado aqui, dia 5, 6 e 7 de dezembro tem o nosso Metacamp. Eles estão cansados. Mas, dia 5, 6 e 7, a gente ainda tem algumas vagas restantes, mas são poucas, são apenas 10. Então, se você conhece alguém, se você quer abençoar algum jovem que talvez não tenha condição de ir, se você quer levar alguém, convidar alguém, não perca tempo, as vagas estão acabando. E aí, jovens, vocês gostam daquelas coisinhas legais que a gente dá? Caderninho, camisetinha, assim? E a gente precisa pagar por essas coisas. Então, não demorem para pagar a sua inscrição. Não deixa para a última hora, gente, é sério. Para nossa organização financeira, para a gente conseguir fazer tudo da melhor maneira. Pague logo. Pais, paguem logo. A gente precisa. A gente precisa pagar o sítio, a gente precisa pagar o ônibus, a gente precisa comprar as coisas. Então, por favor, não demorem para organizar a inscrição do seu filho. Ah, mas é só dia 5 de dezembro. O tempo está passando muito rápido, gente. E enquanto o tempo passa, a gente está assim. Precisamos fazer. Vamos lá. Então, por favor, não deixem de agilizar a inscrição, beleza? Eu falei as 3 coisas? Qual era a outra coisa? Eu falei isso, sim. Ei. Falei tudo, então. Obrigada, gente. Ela falou sim, tá, Amanda? Tá tudo em ordem. E, gente, aquilo que o pastor Fernando colocou aqui, que ele esteve lá no Rio com o Luiz, com o Rodrigo, vivendo algo extraordinário, nós teremos novamente em São Paulo em dezembro, dia 12, 13 e 14. Uhul! É isso aí. Então, se você ainda não foi, essa é a oportunidade. Ah, mas é só em dezembro. Não, já programe-se desde já. Consiga aquela folga no serviço que você precisa. Se programe com as crianças, quem tem filhos. Faça isso desde já para você não perder a oportunidade quando chegar lá em dezembro e falar, não consegui de novo. Não deixe de terminar o ano sem viver essa experiência. Nós temos ainda essa oportunidade de dezembro, amém? E aqueles que nos visitam pela primeira, segunda vez, fique de pé para a gente possa conhecer vocês. Vocês? Qual o seu nome? Laudiceia, Mona Lisa, está com vergonha. Mas tudo bem. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos e fique à vontade. Venham outras vezes, tá bom? Amém? Pastor? Sim, quem está do lado, dá um abraço, pode dar. Um abraço nessas pessoas que estão nos visitando. Vocês são bem-vindos aqui. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Quanto que está o Metacamp? R$350. Então, eu vou abençoar um jovem, tá bom? João Pedro, você acaba de ser abençoado. Que Deus abençoe a sua vida. Meu filho. Bom, agora falta pagar. Falta pagar, mas eu acabei de pregar sobre ser pai e ser mãe, não é verdade? Então, eu quero ser pai de alguém. Eu vou pagar para alguém que está participando do Metacamp. Amém? Paty também vai ser pai. O Job vai ser pai de alguém também? Vocês vão pagar 2? Um só, né? É. Não quero ser pesado para vocês. Amém. Amém, então. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Pedidos de oração. Gerlane Maria. Oração pelos meus pais que estão enfermos. Tá bom. Não entendi?
Os pais do Marcondes, nós vamos estar orando, tá bom? Nós vamos estar orando. Por isso. Meus irmãos, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Saúde da irmã Marlene, vamos orar. Fala, Esther. Cirurgia amanhã, né, Té? Vamos orar por isso também. Dá a mão, pode fechar assim a igreja. Porque nós somos agora um enxame. Amém? Nós não somos mais abelhas sozinhas, nós somos o quê? Um enxame de abelhas. E nós podemos muito no Senhor Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Que cada dia a unção de Deus venha sobre as nossas vidas. E que o poder do Espírito possa estar sobre nós. Deus, nós queremos agradecer pelo culto de hoje. Nós queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor realizou neste lugar, Pai. Obrigado pela tua paz que excede todo entendimento. Obrigado pela tua graça e misericórdia que é derramada diariamente sobre as nossas vidas. Obrigado pela salvação. Nós agradecemos a ti, Pai. Obrigado por este espaço, esse ambiente de culto, de adoração, onde nós temos a liberdade de adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e bendizer o teu santo nome, Pai. Que esta semana nós possamos ser nutridos pela tua palavra, que nós venhamos a ter o desejo de orar, de ler a Bíblia e de buscar a tua face, Pai. Que a cada dia, Deus, a glória do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, é o que nós pedimos a ti. Nós abençoamos os lares, as famílias aqui representadas, os casamentos, os filhos, os irmãos, as famílias, Pai. Abençoe cada casa, cada lar. Nos leve de volta à nossa casa na tua santa paz. É o que nós pedimos a ti, Pai. E que o grande amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Ganha aí 6 meses de vida.